Boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Fabrício Bastos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Pré-Sal. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre imobilizações, fraturas, conforme a lista de temas que foi sugerido lá no Instagram, né? Eu lancei a enquete perguntando sobre quais os temas vocês gostariam de ouvir ou de ver alguma coisa a gente falando aqui, né? E aí o primeiro dele, na verdade, perguntava sobre fratura, tá? Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre imobilização de fraturas. Mas antes, deixa eu fazer aquele bom e velho pedido que quem tem canal no YouTube tem que fazer, porque senão não tem seguidor e etc. E a gente não consegue alimentar o canal, beleza? Então, se não clicou ainda nas notificações, clica aí no sininho, tá certo? Se não está inscrito no canal, se inscreve. Se gostar, compartilha, né? Passa a informação para adiante, né? E se não gostar, se tiver alguma coisa que tiver, tá inadequado, tá errado, manda mensagem pra gente, manda um direct pra gente aqui, tá certo? Que a gente procura responder ou corrigir o que tiver de corrigir, beleza? Então, assim, quando a gente fala de fratura, nós estamos falando de uma situação onde eu tenho a quebra do osso. Existem diversos tipos de fratura. Basicamente falando, a gente pode dividir a fratura em fratura fechada, onde não há contato do meio externo com o meio interno com o osso, né? E a fratura aberta ou exposta, muito conhecida como fratura exposta, que é a fratura onde você tem o contato do meio externo com o osso. Na fratura exposta, nem sempre vai ser necessário que o osso, não necessariamente precisa que o osso esteja para o lado de fora, tá? Se houver um canal de comunicação do meio externo para o osso, então isso se configura, e com a fratura, né, com a quebra do osso, isso se configura como uma fratura aberta, uma fratura exposta. As fraturas têm diversas formas de se apresentar. Ela pode ser linear, ela pode ser cominutiva, quando eu tenho várias partes. Na criança eu posso dizer a fratura em galho verde. Eu posso ter fratura de extremidades, fratura de calota craniana, fratura da base do crânio, fratura de quadril, fratura de bacia, fratura de arcos costais, enfim. Eu posso ter fratura de qualquer osso, dependendo do trauma, da cinemática, do trauma, do impacto que envolve o mecanismo, tá certo? Isso que está aqui na minha mão é uma tala moldável, também conhecida como tala fix, certo? As talas moldáveis nós temos diversos modelos também, tá? Esse é um modelo que é emborrachado, material emborrachado, com um gradil de metal por dentro, um gradil aramado por dentro. Teoricamente, essa tala foi feita para ser descartável, tá? Infelizmente, nós às vezes reutilizamos muito dessas talas no serviço de pré-hospitalar, o que não é o mais adequado, porque assim, como é EVA, ela tem muitas porosidades, tá? Então, essas porosidades permitem o acúmulo de sujidades, de bactérias, de secreção. Por mais que o processo de higienização depois seja bem feito, né, existe a possibilidade de você manter algum acúmulo bacteriano aqui. E para questão de infecção, isso não é positivo, ok? Bom, quais são os princípios de uma imobilização de membro, imobilização de extremidade nos casos de fratura? Tá? Primeiro, eu preciso ter o membro colocado na posição mais anatômica possível, tá? Se eu estiver falando de uma fratura fechada. Eu não posso fazer imobilizações sozinho, eu devo fazer imobilização de fratura de extremidades com a ajuda de outra pessoa que lhe ajude a segurar o membro, tá? Nas duas partes principais, no caso braço e antebraço, perna, coxa e perna, por aí vai, tá certo? Para que o socorrista, o profissional que vai colocar a tala, o faça com maior segurança, tá certo? Então, em toda situação de imobilização de fratura, nós precisamos, imagine que eu tenho uma fratura no antebraço, então eu preciso imobilizar a fratura, o local da fratura, a articulação após a fratura, posterior à fratura, e a articulação, no caso aqui o cotovelo, anterior à fratura. Tá? Por quê? Toda fratura é um novo ponto de articulação. Agora, por exemplo, esse braço vai dobrar onde não dobrava antes, certo? Por conta da fratura. Então, se eu imobilizar a fratura e o punho, por exemplo, a mão, por exemplo, e não imobilizar o cotovelo, toda vez que mexer o cotovelo, eu mexo o ponto de fratura. Se eu imobilizar o cotovelo e não imobilizar a mão, toda vez que eu mexer a mão ou os dedos, eu vou mexer no ponto de fratura. Então, uma tala ela precisa dar conta, né, da fratura, da articulação posterior à fratura e articulação anterior à fratura, tá certo? Se nós estamos falando de uma fratura aberta, eu tenho que fazer o curativo
compressivo do local para conter o sangramento, certo? E depois fazer a imobilização da fratura. Toda imobilização de fratura deve ser feita respeitando a posição anatômica do membro e, no caso das fraturas abertas, respeitando a posição em que você encontrou o membro. Todo socorrista, ou primeiro socorrista, precisa imobilizar uma fratura com o membro na posição em que ele foi encontrado, para preservar o local da lesão e não causar uma lesão maior. Então quem pode reduzir uma fratura, por exemplo, colocar o osso na posição correta, o mais correta possível? O profissional médico pode fazer isso. Se tiver algum problema, ele se responsabiliza pelo ato dele. Os profissionais de equipes de pré-hospitalar acabam aprendendo a fazer alguma redução de fratura, mas lógico, a prerrogativa é médica, né? Nós fazemos, o profissional do SAMU, por exemplo, como eu, nós fazemos porque a gente está numa equipe onde tem um médico, então a gente está trabalhando com o profissional, trabalhando num processo de equipe, ok? Não estou fazendo imobilização sozinho, etc. Tá? Então, assim, repetindo, a imobilização feita por não médicos deve ser feita respeitando a posição em que o membro se encontra. É complicado, nem em todas as situações você vai conseguir imobilizar na posição que você encontra. Qualquer movimento que o paciente faça, consciente ou inconscientemente, pode trazer o membro para a posição mais próxima do anatômico, ou, por exemplo, no caso das fraturas expostas, o osso que estava para o lado de fora acabar sendo reintroduzido no movimento do próprio paciente. E aí você não tem como ter controle em 100% da movimentação do paciente. Tá? A forma de você fixar a tala ou o equipamento de mobilização que você vai utilizar pode ser com atadura. O mais comum no pré-hospitalar, por exemplo, no pronto-socorro, nas unidades de emergência, é você fazer a imobilização com atadura. E essa imobilização, atadura simples, a mais prática é quando ela é feita apenas com o enfaixamento do membro. Vou demonstrar aqui na tala, né, o simples enfaixamento com uma certa pressão para garantir maior imobilização. Tá? A imobilização não resolve a fratura, mas ela diminui o movimento, o que diminui o risco de danos, o que diminui a dor do paciente, as complicações daquela fratura. Então, um enfaixamento simples. Tá? Eu enfaixei só a tala, porque eu não estou com uma pessoa para me auxiliar no momento, tá certo? Em breve eu coloco outro vídeo mostrando algumas técnicas de imobilização em manequim ou em outra pessoa mesmo, em outro colaborador, tá? Bom, eu não tenho uma atadura suficiente para fazer um enfaixamento como eu fiz aqui. Posso fazer de outra forma? Posso. Eu preciso, por exemplo, de material como sacola plástica, saco plástico, toalha, camisa, um tecido limpo, por exemplo, cinto, certo? Que consiga fazer a fixação anterior à fratura, da articulação anterior à fratura, e aí se eu vou imobilizar a articulação do cotovelo, por exemplo, antes do cotovelo eu tenho que imobilizar depois do cotovelo, senão ele vai flexionar. Imobiliza o ponto de fratura e depois imobiliza a mão, o punho e a mão. Tá? Não adianta imobilizar o punho se a mão ficar solta mexendo, porque vai mexer no ponto de fratura. E membro inferior. Para o membro inferior vai ser a mesma situação. Qual é a diferença? Para o membro inferior eu preciso de pelo menos 2 talas. Tá? Por quê? Nós estamos falando de um membro que tem um grupo muscular maior. Então, se você coloca só a tala por baixo do membro, por exemplo, não vai conseguir imobilizar, porque a musculatura vai acabar balançando. Então, você precisa de uma tala para fazer a base e uma outra tala, simulada aqui por essa embalagem de lápis de minha esposa, tá? E uma outra tala para fazer a lateralidade, ou na região mais medial entre as pernas, ou na região mais lateral do membro que foi afetado, tá certo? Então, assim, essa é um L, é uma meia calha para sustentar o peso do membro. Melhor do que usar esse material, por exemplo, é você utilizar um material como papelão, que eu tenho uma caixinha de papelão, tá? Para fazer a demonstração. Se vocês estiverem ouvindo ao fundo aí o barulho dos cachorros latindo, é a tropa daqui de casa que está fazendo festa, tá certo? Não se incomodem, não. Então, assim, com o papelão, o que é que eu faço? Eu rasgo o papelão, tá? Vou abrir aqui a caixa. Toda caixa de papelão, geralmente, ela vem colada na lateral, então você procura rasgar nessa lateral que está colada. E com o papelão, você consegue moldar uma tala que você quiser. Lembrar sempre de dobrar
de dobrar as bordas para não machucar o paciente, não cortar o paciente, certo? E aí você consegue fazer com o papelão uma calha completa, com as duas laterais, certo? Então, isso aqui é só um exemplo. Tá? Eu consigo colocar, por exemplo, um braço aqui para fazer a imobilização e depois fazer a fixação, tá? Normal, como eu tinha demonstrado. Lógico, essa tala não está com tamanho suficiente para cotovelo. Eu peguei uma caixa de papelão pequena apenas para demonstrar como eu posso moldar com o papelão uma tala de imobilização. Qual é a vantagem do papelão? Sujou de sangue, descarta. Tá certo? Eu consigo moldar o que eu precisar, por exemplo, se for para os pés, eu consigo moldar uma bota para colocar no pé, tá? Eu posso rasgar o papelão e ajustar para a minha necessidade de imobilização de membros, ok? É possível fazer colar cervical com papelão? É possível fazer colar cervical com papelão também, tá? É o mais eficiente? Não, claro que não. O eficiente sempre é o equipamento oficial, tá certo? Mas é possível conseguir fazer com papelão. Imobilização de coluna cervical, por exemplo. Mas isso é improviso? Bom, isso é um improviso que eu posso fazer com papelão, mas existem talas, tá, fabricadas em papelão, distribuídas por diversas marcas de produto para pré-hospitalar, para atendimento de urgência, que são feitas de papelão. Tá? Então não é 100% improviso, beleza? Então esse é o vídeo que nós temos para hoje. Tá? Vamos falar um pouquinho de fratura. Aos poucos eu vou falar um pouquinho mais, eu vou fazer outros vídeos demonstrando algumas técnicas de imobilização com outros equipamentos, até a gente chegar, por exemplo, em imobilização de quadril, tá? Que é um pouquinho mais complexa, mas também é bem tranquilo de fazer. Gostou? Curte, compartilha, se inscreve no canal, clica no sininho para as notificações, tá certo? Fala para quem curte saber um pouquinho mais de urgência e emergência. Hoje não temos o Batman aqui em cima, hoje é o Coringa, tá? Que está ali em cima olhando para a gente, mais uma legião de heróis e minhas canecas ali do lado. Beleza? Um abração e até a próxima.